Hoje eu vou te ensinar uma receita deliciosa de panetone salgado para você diversificar as opções de panetone que você vai oferecer para o seu cliente ou para você fazer mesmo para a sua família. Esse panetone é sensacional, é delicioso, super macio e super úmido por dentro. E se você quiser ainda mais receitas de panetones deliciosos como esse, aqui no primeiro link da descrição você vai encontrar um curso de panetone sensacional, cheio de receitas incríveis, totalmente voltado para você ganhar dinheiro no final do ano. Então esse curso é para você que quer fazer panetones para vender. Se você quiser conhecer, basta clicar aqui no primeiro link na descrição desse vídeo. Bom, então vamos começar a fazer o nosso panetone salgado. Aqui na minha tigela eu tenho 1 kg de farinha de trigo e aí eu vou colocar aqui na tigela também 1 colher de sopa de sal. Vou colocar 3 colheres de sopa de açúcar. Vou colocar 20 gramas do fermento. São 2 pacotinhos de 10 gramas, daquele que a gente compra no mercado. E aí eu vou misturar esses ingredientes secos aqui na minha farinha de trigo. Dar uma misturadinha só para agregar na farinha de trigo. E agora que eu misturei os ingredientes secos, eu vou colocar os meus ingredientes líquidos. Lembrando que todos os ingredientes, a lista completa tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vou colocar aqui dentro 4 ovos inteiros. Vou colocar 120 ml de óleo, que equivale a meia xícara de óleo. E vou colocar 500 ml de água, que equivale a 1 copo cheio desses copos medidores, tá bom? Não tem erro essa receita. E aí agora eu vou misturar isso daqui com uma espátula, enquanto eu consigo misturar com uma espátula, e depois eu passo para a bancada para sovar a nossa massa. Quando começar a ficar pesado na espátula, aí você começa a sovar a sua massa com as mãos. E aí você vai sovar até essa massa ficar bem lisinha e sem ela estar grudando nas mãos. Se você precisar colocar mais farinha de trigo, você coloca mais um pouquinho de farinha de trigo, tá bom? E é só sovar agora. Bom, sovei bastante a massa do meu panetone, ó. Tá bem lisinha e não tá grudando nas minhas mãos. Então agora eu já posso parar de sovar. Agora eu vou cobrir a minha massa com um plástico, porque eu quero abafar bem essa massa aqui dentro, para ficar bem quentinho. E vou colocar também um pano por cima e vou deixar descansar por 30 minutos para ela crescer bastante. Bom, então enquanto o nosso panetone tá lá crescendo, vamos fazer um recheio bem gostoso para o nosso panetone salgado. Aqui o que eu vou te dar é uma sugestão, porque o recheio do panetone salgado, ele vai ficar ao seu gosto. Você pode colocar o que você gosta mais sem nenhum problema, tá bom? Eu vou colocar aqui azeitona picadinha e sem caroço. Vou colocar um pouco de queijo mussarela, mas é porque era o único que eu tinha na minha geladeira. Mas se você for colocar queijo, bota bastante queijo, que queijo é sempre bem-vindo. Aqui eu vou colocar também lombo defumado, porque eu amo e dá um sabor muito delicioso para qualquer pão, panetone, recheio salgado que você for fazer, tá bom? Vou colocar aqui também presunto. E vou colocar a linguiça calabresa defumada, bem picadinha, aqui dentro também. E aí é só isso, é só misturar e esperar o nosso panetone crescer para a gente poder rechear o nosso panetone com essa maravilha de recheio. Aqui você também pode colocar um pouquinho de pimenta do reino, você também pode colocar um pouquinho de orégano, fica super delicioso. Só cuidado para não colocar nenhum ingrediente líquido aqui dentro, ou se for colocar, não coloca em grande quantidade, para não tirar o ponto da massa do seu panetone, tá bom?
E tá pronto, a gente vai esperar o nosso panetone crescer para rechear ele. Já passou os 30 minutos e vamos ver como é que ficou a nossa massa. Olha isso, minha gente, como que cresceu o nosso panetone. Olha que maravilha essa fermentação. Eu coloquei essa tigela com a nossa massa dentro do meu forno e coloquei uma vasilhazinha de água com água quente para ajudar aí a crescer o meu panetone. Se o seu panetone não crescer desse jeito, você pode deixar mais de 30 minutos crescendo. O importante é que ele cresça bem, tá bom? Agora a gente vai tirar ele daqui de dentro e vai rechear o nosso panetone. Então eu joguei um pouco de farinha de trigo aqui na minha bancada. Eu só vou abrir a massa do meu panetone com a mão mesmo, bem prático, bem fácil. E aí eu vou jogar o meu recheio aqui. E agora eu vou vir sovando só para agregar esse recheio na minha massa. Agreguei todo o meu recheio na minha massa. O que eu vou fazer agora é com uma balancinha, vou pesar 500 gramas de massa e vou colocar dentro da forminha do panetone. Pesei 500 gramas de massa, eu pego a minha massa, dou uma boleada nela, então eu venho e coloco dentro da minha forminha, posiciono bem ela aqui dentro e pronto, eu vou fazer isso em toda a minha massa e já mostro para vocês o rendimento. E olha que maravilha, renderam 5 panetones de 500 gramas, essa massa rendeu bastante, ficaram lindos e bem recheados. Agora o que eu vou fazer é cobrir novamente com um plástico esses panetones, para dar uma abafada e ele crescer bem. Por cima do plástico eu venho com um paninho. E pronto, vou deixar aqui crescendo de 30 a 40 minutos até ele crescer, até ele alcançar a borda da nossa embalagem, ele crescer bem. Então é só deixar ele crescer agora. Bom, já deixei meu panetone descansando por 30 minutos. Olha como ele cresceu. A gente vai retirar esse plástico. E agora a gente vai levar para o forno. Meu forno tá lá pré-aquecido já, deixei 10 minutinhos pré-aquecendo em 180 graus. E eu vou pincelar em cima de cada panetone uma gema de ovo. Eu vou colocar também parmesão ralado aqui por cima. Pode ser o de saquinho ralado, pode ser o fresco, o que você tiver e o que você gostar mais. Pronto, é só levar para o forno. A gente vai levar para o forno de 40 a 45 minutos. Enquanto seu panetone está no forno, você pode aproveitar e testar também a receita do panetone tradicional, do panetone doce. E aqui no canal eu já ensinei 2 receitas de panetone super fáceis de fazer e super deliciosas que eu também vou deixar para você aqui na descrição do vídeo, para você assistir quando terminar de ver esse. Agora, para você que vai fazer para vender, eu vou te dar algumas informações que são fundamentais. Primeiro, a validade do nosso panetone salgado. Ele tem uma validade menor do que a do panetone doce. A validade dele é de apenas 3 dias. E diferente do panetone tradicional doce, ele é mais gostoso se você consumir ele ainda morninho ou ainda quentinho. Então, a minha dica para você que vai fazer para vender é colocar uma etiqueta na sua embalagem ou orientar o seu cliente quando você entregar o panetone para ele, que se
ele quiser, ele coloca 30 segundos no micro-ondas antes de consumir, que vai ficar ainda mais delicioso, ou então pode colocar no forninho também, que vai ficar bem legal. E a sugestão de preço de venda para esse panetone salgado é de R$ 20 a unidade, mas lembrando que você tem que precificar o seu panetone, tem que calcular quanto que você gastou para fazer o seu panetone, tá bom? O rendimento dele é excelente, a receita não é uma receita cara, dá para você fazer, vender por um bom preço e faturar bastante. E agora vamos lá ver o resultado dessa delícia. Eu vou cortar e vou te mostrar por dentro como ele ficou.